Bom dia a todos, meu nome é Ana Caroline, eu sou graduanda de Sistemas de Informação do Grupo Unis e junto com o meu orientador Rodrigo, nós vamos apresentar o meu relato de experiência sobre aplicativos móveis bancários, uma análise na ótica da experiência do usuário. Os avanços tecnológicos que a gente vem vivenciando na nossa tecnologia, eles acabaram mudando o padrão de comportamento e de consumo individual. Assim, surgem também a necessidade de aprimorar a interação entre o usuário e as ferramentas digitais. Nesse contexto, surge a experiência do usuário, que ela é voltada para melhorar a forma como as pessoas utilizam as ferramentas tecnológicas. É comum que a população utilize aplicativos e serviços online em detrimento dos presenciais. A experiência do usuário ela é, então, um fator muito importante para o sucesso dessas novas tecnologias, à medida que as pessoas elas passam a exigir interfaces mais intuitivas, capazes de atender às suas necessidades individuais de forma ágil e satisfatória. Com a crescente demanda por essas inovações, as fintechs começam a se popularizar. O termo fintech ela combina as palavras finance e technology e ela refere-se a empresas que utilizam as tecnologias para inovar nos serviços financeiros. Então, elas são empresas tecnológicas que já nascem com esse propósito de desenvolver soluções que simplificam, digitalizam e tornam os serviços financeiros mais acessíveis e eficientes. Assim, estabelece-se a seguinte pergunta de pesquisa: como as experiências de uso de aplicativos móveis bancários são percebidas pelos usuários? O objetivo desse estudo foi analisar as experiências de uso dos aplicativos móveis bancários sobre a ótica do usuário. Experiência do usuário, o que é e aonde ela surgiu. A experiência do usuário, ou em inglês User Experience, ela abrange todas as interações do usuário com uma marca ou com um produto, desde a sua primeira impressão ao ver ali aquele produto disponível até o momento de sua real utilização. Assim, além dela resolver o problema do usuário, ela tem que causar ali, né, uma experiência memorável para o cliente, uma experiência positiva para que ele possa continuar utilizando o serviço. O termo ele foi popularizado na década de 90 por Donald Norman. Acredita-se que quando a gente aprimora a experiência do usuário num produto, tem um aumento de vendas. As empresas que abraçam o design de forma efetiva em sua cultura, elas geram 32% mais receita e 56% mais retorno para esses acionistas. Essas empresas que têm melhor desempenho são aquelas que consideram o design ele valioso em todos os aspectos de sua operação, inclusive nas estratégias de negócio. Na análise dos aplicativos e dispositivos móveis, a gente observa uma busca inicial por criação de mecanismos de diferenciação. Dessa forma, a inovação de aplicativos que proporcionam uma experiência de usuário bacana, ela é um diferencial e ela surgiu nesse setor como realmente a coisa que difere uma fintech de um banco tradicional. Em paralelo, a competição entre bancos se torna acirrada, levando à criação de instituições financeiras que nasceram com esse propósito de facilidade. Ao contrário das instituições financeiras tradicionais, que muitas vezes surgem e seguem estrutura mais rígida e burocrática, as fintechs elas são voltadas para o cliente e conseguem oferecer serviços financeiros simples, acessíveis e convenientes. O foco do cliente ela é uma prioridade não apenas para as fintechs, mas também para as instituições tradicionais. E os bancos tradicionais eles ainda lutam com um sistema pesado e processos mais complexos, enquanto as fintechs elas se destacam pela facilidade de uso dos aplicativos e pelas operações mais simples e fluidas. Assim, atender de forma mais eficiente e segura a área de UX, ela se torna cada vez mais relevante, especialmente para os aplicativos móveis bancários, já que as práticas influenciam diretamente a satisfação dos usuários em relação aos serviços oferecidos. As inovações das fintechs elas contribuem para a eficiência dos mercados financeiros e proporcionam uma melhor experiência para o cliente. A pesquisa ela adotou uma abordagem qualitativa, focando na análise lexical e na análise de conteúdo dos dados obtidos por análises secundárias. Além disso, foi descritivo, uma vez que descreveu e analisou depoimentos provenientes de outras fontes, sem a interação direta dos pesquisadores. As técnicas de análise de dados incluíram a análise de similitude, especificidade e método de Reinert, geradas por meio do software da Mutec. Inicialmente foram feitas buscas manuais de dados secundários na plataforma do Google Play. Dessa forma, a gente identificou e selecionou relatos e avaliações dos usuários referentes aos aplicativos móveis de 4 instituições financeiras bancárias. Caixa Banco do Brasil, representando as tradicionais, e Nubank Inter, representando as fintechs. Para proceder com essas coletas de dados, cada um dos aplicativos foi acessado individualmente e seus respectivos comentários foram analisados de forma detalhada.
Essa análise ela desenvolveu a leitura de cada avaliação deixada pelos usuários com o intuito de captar percepções relacionadas à experiência do usuário desses aplicativos. Para assegurar que a gente estava realmente captando comentários relevantes para o estudo, aplicou filtros específicos durante o processo de seleção. Foram priorizadas palavras-chave que indicassem diretamente a experiência do usuário com a interface dos aplicativos, tais como usabilidade, layout, interface, facilidade ou dificuldade, experiência e usuário. Comentários que não tinham essas palavras ou que abordavam temas não relacionados com o foco do estudo foram excluídos. Ao fim desses filtros de inclusão e exclusão, totalizamos um total de 200 comentários válidos. Esses comentários foram distribuídos entre as 4 instituições, resultando em 50 avaliações para cada banco. Finalmente, cada um dos dados coletados foram organizados de maneira sistêmica em planilhas eletrônicas, que foi estruturado com 3 colunas específicas, sendo elas banco, avaliações, notas, que foram atribuídas para os usuários, e o texto da avaliação em si. Entre os métodos disponíveis no software Namutec, nós utilizamos o método de análise de similitude, que revela como as palavras mais significativas se conectam, o método de Reiner, que identifica classes que compartilham vocábulos semelhantes, análise de especificidade e análise de fatorial correspondência, que associam textos à modalidade de uma única variável de caracterização, permitindo a comparação do texto e fornecendo uma análise fatorial de correspondência. Os dados obtidos pelo método de Reiner, que foram 3 classes, foram analisados com a técnica de análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma técnica que pesquisa qualitativamente e visa interpretar de forma sistêmica o conteúdo dos textos ou análise de outros tipos de comunicação. As 3 técnicas geradas pelo método de Reiner, eles foram exportados e depois foram importados em formato de texto para a plataforma de inteligência artificial generativa, o ChatGPT, e utilizou o seguinte prompt de comando: aplica a técnica de análise de conteúdo segundo Lawrence Bardin ao arquivo em anexo, identifique as principais categorias e apresente trechos centrais associados a essas categorias. Aqui temos uma análise de similitude, que sugere que o tema central dos comentários feitos pelos usuários aplicativos bancários da Play Store foi a palavra não, com associações fortes com termos app, banco e aplicativo. Para criar uma experiência boa, é necessário entender essas necessidades e desejos dos usuários. Outro ponto importante que pode ser observado nessa análise é a proximidade da palavra central com outros léxicos, como tempo, informação, interface, intuitivo e experiência, que são termos que pressupõem que os usuários estão cientes do que estão buscando dentro daquele aplicativo, deixando suas experiências e expectativas a respeito da interface e da facilidade de uso dos aplicativos nas instituições financeiras. A associação de palavras como problema e demora ligados à app também traz um pouco de peso para esse contexto. Sugerindo que os aplicativos eles precisam ser cada vez mais usuais e rápidos. As palavras analisadas elas têm uma frequência acima de 9, por isso elas são relevantes. Outro método utilizado foi o método de Reiner, que deu para a gente um dendrograma com três classes. Eles separam os corpos textuais em classes que se assemelham pela sua proximidade lexical. Assim, a gente vê que a classe 1 e a classe 3 estão muito próximas pelos conjuntos de palavras que possuem, enquanto a classe 2 mostra uma diferenciação no que diz respeito aos comentários feitos pelos usuários. Além disso, foi aplicada a técnica de análise de conteúdo às classes apresentadas anteriormente e descobriu que a percepção ela é variada em 4 categorias principais: usabilidade, desempenho, estabilidade, segurança e funcionalidades específicas. Ao analisar a classe 1, a gente constata que no quesito usabilidade, muitos usuários elogiam a praticidade e a organização dos aplicativos. No entanto, ainda há queixas sobre o travamento e processos burocráticos. Quanto ao desempenho e estabilidade, os usuários eles destacam uma melhoria no layout e na navegação, mas ainda enfrentam problemas recorrentes à lentidão e bugs. A segurança é amplamente elogiada, com reforço como chaves de segurança, e, no entanto, a segurança extra pode causar inconvenientes com a necessidade de liberação do aplicativo em terminais físicos após a reinstalação. Os usuários, as funcionalidades específicas geram tanto elogio quanto críticas. Para a classe 2, na usabilidade, os usuários destacam tanto aspectos positivos quanto negativos, enquanto alguns elogiam a praticidade e a rapidez com que as operações são realizadas, outros criticam a interface confusa e os processos burocráticos. No desempenho e estabilidade, há relatos de que o aplicativo funciona bem para tarefas básicas. No entanto, problemas como travamento e lentidão continuam a afetar a experiência. A segurança do aplicativo é bem avaliada. No entanto,
ainda há queixa sobre bloqueio excessivo e medidas de segurança que acabam causando transtorno. As funcionalidades específicas, em sua maioria, são bem avaliadas. No entanto, ainda existem críticas quanto a falhas de funções importantes. A classe 3 é observada que é uma experiência muito mista. Na usabilidade de interfaces, muitos usuários apreciam a simplicidade e a clareza de navegação. No entanto, ainda criticam mudanças que complicam o uso. Quanto ao desempenho e estabilidade, há elogios na melhoras recentes e críticas à lentidão e bugs. O suporte ao cliente recebe muitos elogios, contudo, alguns ainda estão insatisfeitos. Em termos de funcionalidades específicas, alguns usuários eles elogiam as práticas de certa função e criticam outras. Esses resultados eles ajudam a investigar o perfil dos usuários. E enquanto os bancos tradicionais têm um perfil de usuário um pouco mais tradicional, que tende a valorizar a confiança, a segurança em processos físicos, eles buscam esses relacionamentos estáveis, o atendimento presencial, a presença física das agências. Os usuários da fintech já nascem mais adeptos à tecnologia. Eles procuram a conveniência, a rapidez e a inovação desses serviços bancários. Isso exige que tanto os bancos tradicionais quanto fintechs adaptem suas estratégias para atender às necessidades de seus respectivos públicos. Essa diferença é apresentada na maneira como essas instituições abordam a segurança e as inovações dos seus serviços. As fintechs são focadas em uma experiência de usuário mais fluida e digital, enquanto os bancos tradicionais investem em segurança e conformidade devido ao seu perfil mais conservador. Na análise de fatorial correspondência, a gente vê que mesmo tendo 3 classes distintas, elas ainda estão muito próximas entre si. Elas não se diferem completamente, elas estão próximas. Isso mostra que os bancos, sejam tradicionais ou fintechs, eles possuem erros e acertos semelhantes sobre a ótica do usuário. A análise de especificidade mostrou que mostrou textos variáveis. Aqui a gente está analisando o Banco do Brasil e a Caixa. E a gente vê que o Banco do Brasil tem entre seus termos mais comuns problema, aplicativo e experiência, o que sugere que problemas durante o uso desse aplicativo são comuns. Usando o método de Renner, a gente percebeu também que palavras que a Caixa elas estão relacionadas a palavras como extrato, aplicativo e agência, mostrando que mesmo que o uso de aplicativos ainda seja alto, ainda há necessidade de se falar sobre agências físicas. Entre o Inter e o Nubank, a gente percebe que as fintechs elas têm mais semelhança entre si. O Inter ela possui forte relação com palavras como simplesmente, melhor e digital, em comparação com o Nubank, que palavras como problema, experiência, funcional, funcionalidade e usuário aparecem com associações mais claras. O Nubank ele se destaca positivamente em relação ao Inter quando o tema é funcionalidade funcional. Isso sugere que os clientes do Nubank tenham uma percepção mais positiva das funcionalidades oferecidas, enquanto os clientes do Inter tendem a ser mais críticos. O Nubank ainda apresenta uma associação negativa, porém menor. Isso pode indicar que o Nubank tem uma imagem um pouco mais positiva em termos de funcionalidade e a percepção de problemas é menos intensa, enquanto o Inter ele tem uma percepção mais neutra ou negativa entre seus clientes. O estudo respondeu, então, que através da análise dos comentários sobre os aplicativos bancários, eles são variáveis em 4 principais categorias: usabilidade, desempenho, segurança e estabilidade, segurança e funcionalidade. E os aplicativos dos bancos tradicionais, como o Banco do Brasil e Caixa, eles ainda apresentam comentários associados a problemas e funcionalidades e funcionamento e a necessidade de suporte físico das agências. E ele reflete desafios na transição completa para o ambiente digital. Por outro lado, as fintechs, elas apesar de receber elogios por funcionalidades simplificadas e interfaces digitais, elas enfrentam também críticas relacionadas à instabilidade e à experiência do usuário. Usuários de bancos tradicionais valorizam a segurança, a estabilidade e o relacionamento de longo prazo. Em contraste, os usuários de fintech eles são geralmente mais jovens, tecnicamente mais adeptos e buscam soluções mais inovadoras e rápidas. Além disso, essas análises revelam que, embora ambos os grupos de banco busquem uma melhoria contínua nos seus aplicativos, há uma diferença marcante no desempenho e nas funcionalidades específicas oferecidas pelos fintechs em comparação aos bancos tradicionais. As fintechs elas tendem a ser mais centradas nos usuários e adeptas às novas demandas digitais, enquanto os bancos tradicionais ainda carregam traços de burocracia e resistência à mudança. Finalmente, o estudo ele conclui que a expectativa dos usuários em relação à eficiência e à fluidez dos aplicativos é cada vez maior, destacando a importância de um design intuitivo e de um desempenho confiável para garantir a satisfação.
Portanto, embora as fintechs tenham avançado na criação de uma experiência bancária digital mais alinhada às expectativas modernas, ainda há espaço para melhorias em todas as instituições analisadas. A adoção de práticas centradas nos usuários com foco na usabilidade e na minimização de barreiras tecnológicas pode ser determinante para o sucesso de aplicativos móveis bancários no Brasil. Aqui estão algumas das referências utilizadas no nosso trabalho. E é isso, muito obrigada.